fantásticos e fantásticas, que alegria! Mais um podcast no ar. Se você não me conhece, meu nome é Simone, estamos aqui só fazendo conteúdo para você maratonar aí todos os dias. Já temos uns 8 ou 9 episódios, não lembro. Dá uma olhadinha aí. Só conteúdo legal, só gente, eu só trago gente legal para cá. Você não se inscreveu no canal ainda? Poxa, se inscreve, ativa o sininho, compartilha no grupo da família. Puxa, ainda não compartilhou? Qual que é a tua dificuldade de compartilhar? Paga! Não paga nada, é de graça! Compartilha no grupo da família, da faculdade, da igreja, aquele grupo lá de vendas, né? Compartilha com todo mundo. O que não pode acontecer é você não compartilhar, você não vir assistir esses episódios maravilhosos, só pessoa top. Hoje mesmo, quem vai estar aqui? Quem está aqui na minha frente? Roda a vinheta e vem comigo! Juliana Albuquerque é o nome dela. Nome forte, parece até vilã de novela. Brincadeirinha, a Juliana é uma querida, sempre disposta a ajudar a todos. Já vendeu sanduíche, já vendeu até biscuit. E aí encontrou o mundo da psicopedagogia. Mergulhou de cabeça nesse mundo fantástico. E então se tornou a neuropsicopedagoga. E hoje ela está de frente à clínica dela, a Neuronexo. E tem uma família maravilhosa, casada com o Ricardo e mãe do Benício. Vem pra cá contar melhor isso, Ju! Ju, não acredito! A Ju é mãe do Benício. Quem é Benício? Coleguinha da Malu, gente. Ai, Ju, eu tô tão feliz que você veio. Eu também tô feliz para poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho de vivência que faz um bom tempo. Um pouco, Ju. Um pouco não, é muito conhecimento. A Ju, como vocês viram aí na vinheta, é neuropsicopedagoga. Isso. É muita coisa isso. Muito. Eu sou formada na Universidade Federal em Psicopedagogia. Aqui da Paraíba. Na Paraíba. A primeira universidade que trouxe esse curso de graduação. Gente, que porque antes chique. era só especialização. Não acredito. Aqui, Isso. tudo começou aqui, na Paraíba. Isso mesmo. Olha. E o que é que acontece? Depois eu senti a necessidade de conhecer mais sobre aprendizagem e como o cérebro pode aprender. Então, eu fiz a especialização em neuropsicopedagogia, como também eu fui vendo a necessidade de como alfabetizar essas crianças. Calma. Meu Deus do céu, peraí. Você está falando de ensinar o cérebro. Sim. A gente precisa ensinar o cérebro. Mas peraí, vamos voltar um pouquinho. A Juliana ou Juliane? Juliana. É que eu chamo ela todo dia de Ju. Verdade. Né? Ju, me fala. Você sempre quis ser neuropsicopedagoga? Então, eu sempre me encantei com essa área da psicologia, Então, quando eu fui atrás da questão da grade curricular, eu fui direcionado. Mas quando eu era pequenininha, existia aquele estigma, o pai, vai fazer para medicina. Eu dizia, não, pai, eu não gosto. Não gosto de sangue. Então, assim, mas se eu fosse pro lado neuro, eu com certeza ia me encantar, porque é uma área que ferve meu coração, Sim. Ferve meu engajamento, minha motivação. De fazer aquilo. E eu sempre, desde pequena, disse assim, eu tenho que fazer algo que possa ajudar as pessoas de alguma forma. E eis aqui, na área da neuropsicopedagogia. Mas antes disso, já passei pensamento para direito, e já fiz, se vocês não acreditam, automação industrial. Nada a ver. A automação, tipo, quase uma engenharia, tipo isso? Sim. No IFPB, que é justamente a Instituição Federal da Paraíba, onde a gente vê a questão muito de cálculo, engenharia, cálculo 1, AutoCAD. Nossa, é matemática pura! Muito. Nada de humanas. Mas assim, na época eu não tinha passado na graduação que eu queria. Direito, era direito? Não, era psicologia. Psicologia. Aí eu disse, não, então eu vou por aqui, para não ficar parada, enquanto isso eu vou estudar. E o que foi que aconteceu? Eu estudei, tirava nota boa, mas não era algo que fervia meu coração. Aí não tem como, né? Como é que você vai trabalhar com algo que não faz seu coração pulsar, né? Pois é. Pulsar, vibrar? Com certeza. Então eu vi a necessidade disso. Eu vou aqui, eu estudava pela manhã,
fazia como se fosse uma bolsista à tarde. Enquanto isso, eu tinha espaço para estudar. Então, eu comecei a estudar. E eu fiquei analisando se realmente eu fazia psicologia ou se eu fazia psicopedagogia. Eu li a grade das duas. Eu disse, não, acho que eu vou tentar psicopedagogia. E foi quando eu consegui passar, em terceiro lugar na época. Foi a primeira... O que Sim, estudiosa é você, então. eu gosto de estudar. Eu amo Você passou em estudar. terceiro lugar. Sim, sim. Caramba. E estudando em casa. E como neuropsicopedagogia é algo daqui, que nasceu aqui, você era uma das primeiras turmas, será? Não. Não, a psicopedagogia, que é a graduação, sim. certo? Era daqui. Então, realmente, eu vi. E no primeiro período foi aquela confusão. Como é que a gente vai sair da cabeça de puro cálculo, raciocínio cálculo e ir para humanas? Então, no primeiro período, eu fiz, meu Deus. É tipo assim, eu tava no comum a vida inteira e agora eu tenho que ir para humanas e não mais matemática. Uhum. E como é Então, que eu tive faz? que fazer meu cérebro modificar o raciocínio, que linguagem eu ia usar, porque humanas requer muito, principalmente. Eu sou apaixonada nos meus professores de psicopedagogia, porque eram professores realmente com base muito boa de vivência, não só de vivência, mas de prática. Então, eles Caramba. trouxeram muita vivência pra gente, não só a teoria, mas a prática. Então, eu pude correlacionar e peguei todas as oportunidades na universidade. Fui monitora de desenvolvimento humano, que é uma das coisas que a gente vai falar sobre os marcos de desenvolvimento já já. Meu Deus! Então, pude vivenciar, não só na teoria, mas como eu tinha sobrinhos, hoje eu tenho um filho, então você começa a analisar quais são os marcos. E desde 2011, eu trabalho com um público de autismo, né? Criança com transtorno do espectro autista. O que é? Aí, quando você fala em autismo, aí vem na minha cabeça aquela sigla, né? Que eu não sei de fato o que é. ABA, né? ABA, né? Vejo, não, eu tenho treinamento ABA. Aí tu sabe que são pessoas que cuidam, né, dessas crianças, Sim. mas o que isso quer dizer? É análise do comportamento, né? Então, o que acontece? Essa análise do comportamento vai fazer com que a criança siga padrões, protocolos que eles estão relacionando, mas eles também pegam essa escala de desenvolvimento humano para que a criança consiga avançar, certo? Então, assim, a gente vê muito falar sobre o autismo e tem pessoas que questionam, toda criança que tem autismo são iguais? Não. Sinto dizer, não são iguais. Da mesma forma que nós, você Não e eu, somos não somos iguais. iguais. Você é muito intensa, muito Né? alegre, muito feliz. Eu já sou mais assim, tímida, já sou na média minha. Então, assim, da mesma coisa são eles, têm suas próprias características. Eles têm, por exemplo, toda criança com autismo não tem contato ocular? Não, tem criança com autismo que tem contato ocular, que conversa com você, que fala, que se comunica. Já tem criança que não. Tem criança que tem a questão da hipersensibilidade, que ao toque, se tocar, já é mais reativo. Ou que Tem não a gosta criança do do som, né? som. E tem criança que é hipo. Levou uma queda, não chora, como se nada tivesse acontecido. Sério? Uhum. É a questão da hipossensibilidade. É real, gente. Existe. Então, a gente precisa olhar eles como criança única. E não fechar diagnóstico, né, Ju? É importante, quando tem essa questão de diagnóstico, o povo às vezes tem muito medo. Sim. Realmente, eu entendo, mãe, eu entendo, pai, que existe uma frustração, que existe aquele sonho. Muitas vezes é como se, eu digo assim, a sensação de um soco na boca do estômago. É verdade. E assim a gente fica com a incerteza do desconhecido, do futuro, o que é que vai ser. E eu digo você, diagnóstico não é destino. É verdade. Então, a gente pode pegar, assim, a escala de desenvolvimento humano, verificar, né, onde se encontra, quais são as falhas que tem, o que é que eu posso fazer para estimular aquela criança a avançar. E também essa questão, né, que a gente fala muito, né? Agora eu vou ser cancelada. Agora eu vou ser cancelada. Que a gente estava conversando no off, né, Ju? Não pode telas. Por causa que é isso, por causa que é aquilo, por causa que o Ministério da Saúde adverte. Não pode telas, né? E aí sabemos que cada mãe tem uma realidade, né? Sim. Tem mãe que tem babá, tem ajuda, tem família, tem mãe que não tem nada. Não tem nada. E também sabemos que muitas crianças que estão aí agitadas ou, né, não, eu acho que meu filho tem autismo, é excesso de tela.
Tô até assim com medo de falar sobre isso. E existe até aquela frase, né, que algumas pessoas falam: "Não é autismo, é excesso de tela". Isso. É uma frase impactante. Não estamos dizendo que toda criança que tem excesso de tela vai ter um autismo, vai ter um transtorno do espectro autista. Tem outros, critérios que a gente vai observar, mas a gente sabe que a tela é muito encantadora para a criança, A Simone. gente foi criado com tela, né? Fala aí pra mim, qual desenho tu assistia quando criança? Eu assistia muito Dragon Ball Z Viu, né? e assistia outros desenhos, né, de Muitos. princesas. É, Então a gente ficava esperando, só que também tinha uma diferença. A gente não tinha acesso à a tela tela. o tempo Era na todo, TV, tinha um um horário horário, específico. né? De manhã, de noite nunca tinha, não Sim. existia. Era de manhã, a mamãe tava fazendo o almoço, né? Ou de tarde, numa sessão da E a tarde. gente tinha muita vivência em Na rua. rua, que hoje em dia a gente fica até com medo de colocar nossos filhos na rua. Eu já testei, Assalto, Malu. sequestro. Já testei. Tipo assim, tem lá 3 palavrinhas, Daniel Tigre, Charlie, os números, tem lá uns desenhos que eu deixo. Sim. Só que a gente já testou, tipo assim, tanto tempo ali e tira pra ver o que que acontece. Ah, Simone, você é louca, tá testando sua filha. Não, gente, tô aqui Não, compartilhando a a minha gente tem vivência, que né? fazer isso. E realmente é um comportamento completamente diferente. Já fiquei uma semana sem tela, outra criança. Outra criança. Tem criança que fica tão excitada com relação à tela, que ou emite comportamentos mais agitados, mais desatentos, onde Sim, ela ou outra criança agressivos. agressivos, ou também conheço crianças que se fecham, Sim, fica já ali vi também. e não querem se socializar. É verdade. Gente, é muito interessante. A É. tela é muito interessante. É. A gente passava horas assistindo. E principalmente que a gente é uma geração que eu entendo. Existe a questão da pediatria. A pediatria Sim. traz 0 a 2 anos, nada de tela. É. Por quê? Caminhos de linguagem, comunicação Completamente diferente. estão sendo ali. Nosso cérebro está ali, ó, fervendo. A neuroplasticidade, que é justamente como o cérebro vai se adaptar, como a gente vai se comunicar. Então, a criança, vamos lá, de 0 a 1 ano. Quais são os riscos de a gente não observar, até nós adultos, está ali, ó, no celular. Sim. A criança está mamando e no celular. Você O tá brilho da tela. o brilho da tela. Gente, a criança vai parar para olhar os seus olhos? Vai parar para fazer a questão sensorial do toque, de tocar você, de você interagir com ela, de você falar com ela e ela lá. Não, gente, a gente vai fazer com que a criança, de vez de ter aquele comportamento, a gente vai extinguir aquele comportamento porque não é reforçado. E eu sinceramente acho, tô falando de mim, tá, gente? Pelo amor de Deus. E quando a criança tem um X comportamento, lá no fundo, se a gente procurar lá na nossa mente, a gente vai saber identificar o que que a gente não fez naquele Sim. momento, ou com o celular, que nem eu compartilhei contigo, né? Sim. E a Malu pegou o Neutrofer e foi dar pra Luísa, a boneca dela, e aí achou legal, acabou com o Neutrofer e passou no rosto. Aí botou as mãozinhas na parede e foi lá no banheiro dar risada, se olhar no espelho. Sim. Aí eu disse até pra ti no dia, né? Nesse dia eu não estava conseguindo dar atenção pra ela direito, porque eu tinha um trabalho pra liberar, Sim. né? Eu disse, caramba. Daí tu até falou, não se sinta culpada, ela tem que entender que tem um espaço aí, né? Sim, sim. É interessante que a criança também veja na gente que a gente trabalha, que a gente também tem nosso tempo para organizar outras coisas. Mas também eu vejo que Malu estava fazendo o quê? Ela estava imitando o que acontece com ela, Exatamente. com a filha dela. Então ela disse assim para a filha dela: ela precisa desse ferro. É importante para o cérebro dela. Para justamente, a gente precisa de vitaminas, para esse cérebro estar rebuscando novas aprendizagens Exatamente. nesse processo. Então, a gente tem que entender que foi uma repetição. Foi. Aconteceu isso, fez vamos dizer, uma lambança, como a gente diz. Existe também essa questão sensorial da criança querer Sim, sentir, né? exatamente. Eu vou aqui, ó, sentir essa textura, esse líquido. Ela ama. É interessante, todos nós passamos por isso, mas existe uma diferença de uma criança com TEA, precisando dessa sensação, e outro tipo de criança que passa por esse desenvolvimento. Todas passam por isso. É como se a gente fosse uma árvore. Eu gosto de pensar assim, a gente tem uma árvore onde tem raízes. Nessas raízes existem as questões sensoriais.
O caule seria essa questão da atenção, da comunicação, da linguagem. E a árvore com os frutos seriam as questões acadêmicas. Todos nós passamos por isso. Então, o que acontece? E o que lição você pode fazer com sua filha nesse sentido? Ah, filha, você vai dizer assim, ó, não pode gastar, você tem que olhar para esse lado, dizer para ela, e depois, vamos limpar? Porque você começa a trabalhar com ela a autonomia. Verdade. Ó, pega uma buchinha, abre e fecha, vai trabalhar essa motricidade. Vamos lá, ó, movimento circular, limpar a mangueira. Vamos lá, a gente vai dar uma organização, já vai trabalhar esse planejamento, essa organização, esse sequenciamento, que vai influenciar nessa leitura e na escrita mais na frente. Juliana, como é que você está falando de leitura e escrita para uma criança de 2 anos? Sim. Mas, gente, toda vivência da educação infantil parte do pressuposto do que a gente faz antes, que são os preditores. A gente precisa ter uma organização, uma atenção legal, a gente precisa ter essa organização. Por isso que quando a gente fala em tela, tela pode gerar isso. Uma criança ficar mais distraída, mais desatenta, mais hiperativa ou mais focada, não no social, que pode afetar essa questão Sim. da linguagem. Então, você vai perceber também na sua filha ou no meu filho, que ele vai estar mais aberto à comunicação se tiver menos tela. Exatamente. Porque realmente é uma via que faz diferente. Quando eu dou acesso à tela antes, existe isso. Não que hoje em dia a gente vai abominar. Gente, cada um sabe da sua realidade. Exatamente. Cada um, por isso que eu digo, sem julgamentos. Cada um sabe da sua realidade. Lógico, o ideal é de 0 a 2 anos sem tela. Eu não vou dizer ao contrário disso. Sim, sim, sim. Mas que vai ter momentos que por uma fração de segundo a gente vai precisar utilizar de alguma forma. Exatamente. E como usar, né? Quais são os vídeos que a gente pode colocar, né? Então, a gente sempre tem que estar atento a isso. E como eu penso muito, quais são os valores que o vídeo traz? Né? Eu penso muito importantíssimo. nisso. Então, nossos filhos estudam uma escola confessional Isso. e a gente tem uma visão. Lembrando que é para cada família, o que vocês acreditam como o mais correto possível. Exatamente. É muito importante a Ju estar falando isso. Se você aí que está assistindo a gente, você não segue aí um ritmo que nem nós seguimos, né? Confessional cristão, não tem problema. Cada um segue a linha que quer. Mas sobre isso, sobre o confessional cristão, né, Ju? É sobre valores, né? Todo mundo quer que seu filho tenha valores, né? E são sobre esses valores, valores cristãos. Porque normalmente, né? Valores cristãos, né, são aqueles baseados na Bíblia, né, naquela educação diferenciada que tivemos, né, de alguma forma. Se tu parar para pensar, todo mundo teve uma educação assim antigamente, né? Eu fui numa escola que justamente pregava isso. Existia muita questão do respeito. Isso, são esses valores que a gente está falando. Fez alguma coisa errada, como as crianças hoje em dia falam, eu fiz bobeira. Lá na escola ela tem essa palavra, eu fiz bobeira. Então, eles são educados a refletir o que eles fizeram. Exatamente. Que realmente é pecado. E o que é que eu posso fazer? A questão do compartilhar, da empatia, do amor muito próximo. Importante. Eu acho isso fenomenal. E aí, falando sobre isso, olha a novidade que eu tenho. Mas para contar essa novidade, bora relembrar quando a gente era criança, o que a gente fazia? A gente brincava na rua, ficava até tarde, a mãe chamava, vem pra casa, tem que tomar banho, olha esse pé preto de poeira. E aí a gente até tinha acesso à tela, mas como era esse acesso? Era 20 minutos no máximo, um desenho favorito, né? Era rapidinho, não era que nem hoje, que é tela em cima de tela. Para onde você olha tem uma tela. Eu não quero dar tela pro meu filho. Aí chega lá, não sei aonde, tem uma tela. O que a gente quer? A gente quer que os nossos filhos brinquem, eles leiam, só que aí também vem aquela dúvida, qual livro eu dou para o meu filho ler? Tem que ser um livro que ensina virtudes, valores, com base bíblica. Pelo menos lá em casa, eu costumo, todo livro que chega, eu vou dar uma olhadinha, deixa eu ver o que fala esse livro. Ah, não, esse livro aqui não dá. Aí eu, conversando com a minha amiga, eu disse, mas como que a gente vai selecionar esses livros? Quais são os autores? Eu não conheço todos. Quais são as editoras? Eu não quero dar qualquer livro para a Malu ler também. Ela nem sabe ler, né? Eu que vou ler para ela. Mas ela vai olhar, ela vai folhear. E aí, o que a gente faz? Estou aflita. Aí, quem é que chega na minha vida? Clubinho Corações Preciosos. É um clube de leituras cristã. Olha que legal!
que contempla crianças de 0 a 12 anos. Aí eles têm uma curadoria, são livros selecionados para a idade do seu filho, da sua filha. Olha que legal! Olha, Meu Diário, Segredos com Jesus, Ruth e Noemi, Os Irmãos Gêmeos, Esaú e Jacó, Três Palavrinhas e por aí vai. Tem muitos autores, muitos livros interessantes que eles analisam, selecionam para mandar para sua casa. E eles têm 3 planos: descoberta, explorar e aventureiro. Tudo para ver qual cabe aí, qual é para você, qual é o plano para você. E a melhor parte, eles fizeram um cupom Simone10. Corre lá pro clubinho. Clubinho Corações Preciosos. É maravilhoso. A gente lá em casa tá amando esse clubinho. Não perdemos um mês. Todo mês vem esse pacote lindo aqui, ó. Imagina, chega lá o correio, seu filho já vai lá e corre pro clubinho. Maravilhoso. Eu tô amando. Segue lá, não deixa de fazer hoje mesmo a sua inscrição, será que é a inscrição o nome, Glauber? Me ajuda aí. É a inscrição? Sua inscrição e, ó, assinatura! Não deixa de fazer a sua assinatura. Plano Descoberta, Explorar ou Aventureiro. Cupom Simone10. Tchau, nos vemos lá! É importante demais, né, apresentar os livros para eles, é muito importante. Sim, e eu digo uma coisa, a questão do livro, até para a questão da leitura, isso Sim. influencia demais. Desde a barriga da mamãe, É a gente verdade. pode ler esses livros. Eu não digo que existe uma faixa etária, eu acho que é assim. Tem uma faixa etária de 0 a 2 anos, Sim, sim. 2 a 3, livros diferentes, Livros para a diferentes. gente mostrar para eles. Mas desde a barriga a gente pode fazer esse estímulo. E a gente sabe que isso vai influenciar. Artigos científicos trazem na questão da leitura. Mais à frente ele vai ter mais vivência, mais vocabulário, mais linguagem. Então, principalmente que a gente crê, né? É Acredita verdade. que é importante, então os livros vão ensinar valores E a cristãos, gente tem também que valores... sempre tá atento, né, Ju? Sim. Como a gente estava falando dos vídeos, nos conteúdos, né? Porque Uhum. tem livros legais, não cristãos, Sim. mas a gente tem que. Esses dias mesmo, a Malu trouxe tava com um livro da Turma da Mônica. Eu fui dar uma olhadinha. Eu amo a Turma da Mônica. Sim, também. Mas tem algumas palavras ali que, na hora de ler para ela, eu acabei trocando ali, né? Sim. Por causa que não fazem parte da realidade que a gente vive, Sim. né? É importante a gente observar com relação a isso. Então, assim, livro sempre é bom, né? Porque não só pela imagem. Isso. Então, assim, a gente vê que as crianças têm acesso às imagens, pode fazer essas leituras. Ah, mas ele não lê ainda. Mas é leitura por imagem, por Menina, a Malu ações. ela não é que ela não gostava, mas, tipo assim, pegava um livro, era provavelmente que ia rasgado, que Sim. ia, né? Agora não. Agora, antes de dormir, ela quer. Agora, o preferido dela é um livro lá que tem a Ovelha Bernadette, Ah, que fala sobre obediência, isso é importante. sabe? Eu gosto muito desses livros que têm uma moral diferente, né? A Uhum. obediência. Tem um livro lá que fala sobre murmuração, ensina mais adultos, né? Isso. Eu gosto muito desse Os tipo de livro, os amiguinhos, a amiguinhos. Bibi compartilha as coisas. Então, Isso, assim, existe. compartilhar, nossa, é muito É importante. importante. E eles aprendem assim, né? Uhum. Então, o tempo todo eles estão em fase de aprendizado. E a gente tem que pegar justamente esse momento de neuroplasticidade, que o seu cérebro está ali com um boom. Então, por isso que nós, cuidadores, Explica melhor. Neuroplasticidade. isso é como o cérebro vai se adaptar, vai organizar e receber essa informação. E como é que ele vai emitir? Então, assim, a gente precisa estar atento. Cuidadores precisam estar atentos a isso? Sim, precisam. Apesar que a gente não tem uma faculdade sobre isso, de como ser pai, de como ser mãe. Não tem. Então, assim, nós que somos da área, lógico, eu tenho uma formação em psicopedagogia, onde eu vi muito essa questão do marco, onde eu vi muito essa questão do desenvolvimento humano. E eu sei da importância, mas a gente, às vezes, enquanto pai e mãe, se não tiver formação, a gente não sabe. Então, 0 a 1 ano, o que eu tenho que observar para não ter riscos, para não ter atrasos? Porque eu escuto muito, cada criança tem seu tempo. Ah, eu não gosto dessa Não, frase. gente, eu não gosto também dessa frase. A cada criança não tem seu tempo. Existem marcos que devem ser obedecidos, observados, para a gente ver a realidade de cada um. Lógico, tem criança que vai executar um pouco antes aquele marco, um pouco depois, mas Sim. num parâmetro, Sim. numa janela permitida. Se a gente vai deixando para lá, sabe o que acontece? Acumula atrasos. E se acumular esses atrasos,
o que é que pode afetar? Confusão na cabeça da criança. Muito. A questão cognitiva. Então, se a criança já tem um transtorno, um Nossa. distúrbio, vai influenciar, vai Embola, né? impactar demais esse processo de aprendizagem da É igual um criança. meme que tá rolando agora na internet, que é Jesus com uma tiara de coelhinho, um ovo de Páscoa na mão, o outro personagem folclórico no fundo, e aí e daí todo mundo com um ponto de interrogação. E aí, o que que a criança Tem que aprender. no que a criança aprende? O que é certo, o que é errado, o que é O excesso de é informação muita coisa, e não tá gente. claro, não Não. tá objetivo. Então, por isso que a gente tem que estar claro e objetivo no que a gente tem que observar. Então vamos Juliana, lá, Ju, papel e caneta na mão, pessoal. Marcos, o que isso. é, como funciona isso, Ju? São janelas de desenvolvimento, Uhum. onde a gente tem que observar se a criança executa ou não aquele determinado comportamento. Por exemplo, sua criança, com 2 meses, tem que estar sustentando a cabeça. Ele já está sustentando? Ah, mas existe influência genética e ambiental? Existe. Por quê? A genética, um tônus mais molezinho. A questão ambiental, por exemplo, o pai fica lá segurando o cervical da criança, não bota a criança de bruço, e a criança, como é que ela vai fazer isso? Não aprende? Não aprende, Porque ela ela só acha que o papai aprende vai ficar toda a e vida isso lá. se é exposta e pode trazer atrasos aí. Então, tudo isso a gente tem que estar ligado. A criança, você está dando de mamar, a criança vai estar olhando, você vai estar olhando a criança, vai estar fazendo essa interação, olho no olho. Se a criança acompanha o movimento, você passando. Então, tudo isso, com 6 meses, se a criança já consegue virar, desvirar, se a criança consegue já sentar sozinha, se sustentar, tem a questão da alimentação. Então, tudo isso são autonomias que precisam ser observadas e respeitadas. Por exemplo, minha sobrinha, há muito tempo, chegou para morar conosco com 7 meses. Ela não fazia nada disso, ela não sentava. Mas é porque o estímulo ambiental dela era de só ficar no braço e não botar ela para fazer os movimentos corretos em cada faixa É etária. aquela coisa, tá quietinha, deixa ela. Tudo bem, mas para eles assim, tudo bem. E quando eu vi isso, eu disse, nossa, 7 meses ela não faz ainda. E eu comecei a estimular, de virar, desvirar, depois sentar, porque ela já precisava ter esse Sim, marco desenvolvido. Então a gente tem que estar o tempo todo atento a isso. Ai, mas aonde achar? Na carteira de vacina tem. da criança tem. Tem Você mesmo. pode achar lá, tem essa característica. O seu pediatra pode estar alertando para essa questão, mas também rola muito, sabe o que, Simone? A deixa tá no tempo. Existe muito esses terceiros que influenciam de você esperar, de procurar algo. Por exemplo, 9 meses, a criança já tem que estar engatinhando, já está imitando algum tchau, beijo, oi, algo assim. Se A não criança fazem alguma coisa errada. isso. Então, assim, quando a criança faz esse movimento assim, o pai já vai dando modelagem, você tá querendo dar tchau, é? Então, você vai dar sentido ao que ela tá querendo fazer. É um movimento, pode dizer assim, sem sentido para ela, mas você vai começar a dar sentido para essa Entendi. criança. Então, com 1 ano, já falar alguma coisa, mamã, papá, tetê, bola, e relacionar, não aleatoriamente. Se ela chamar mamã, é mamãe, papá, papai, tetê, né, o peito, Aham. água, alguma coisa. Tem que falar Tem que alguma falar coisa com sentido. Então, tudo isso a gente tem que notar. Uhum. Eu vejo muitas pessoas chegar até mim, de conversa, até o meu esposo, de dizer assim, fulano, porque todo mundo sabe que eu trabalho com área de desenvolvimento humano. Fulano, minha filha ainda não fala. 1 ano e 7 meses, o que é que eu posso fazer? E rola essas dúvidas. E não sabe como E não estimular. sabe como estimular. Então, a gente tem que procurar, quanto antes, uma intervenção. Benício, meu filho, não estava falando os balbucios corretos no primeiro ano de vida. Ele fez fono. E tu Então, sentiu assim, diferença? sim, sim. Então, a pediatra também dele é muito atenta a isso. Amo, doutora Laísa Franciano. Vem pra cá, doutora Laís, Também. estamos te esperando. Pois é. Então, eu vejo uma competência do olhar dela. Sim. E a gente precisa estar atento. Então, se a criança tem um torcicolo posicional, um torcicolo congênito, algo a gente tem que estar atento. Porque precisa de fisioterapia, precisa de fono, se não balbuciou no tempo correto. Com 2 anos, a criança já está iniciando já umas frases de 2 palavras ou mais. Então, depende também. Tem criança, às vezes tem meninas que são mais falantes, que já desenrola mais. Entendi.
E isso a gente tem que notar. E tem dias assim, mas o menino fala tarde mesmo. Gente, tá no marco? Ok. E também tem a questão do estímulo. Uma mãe mais falante, por exemplo, a criança vai falar mais. Uma mãe já mais assim, calada, já não vai falar tanto, porque existe a genética, mas existe o ambiental. Então, a criança com 2 anos já entra, eu digo assim, que a criança de 0 a 2 anos está no sensório motor. É realmente, sensório motor, a questão do Piaget, certo? A parte cognitiva, quando ele fala. E faz uma transição a criança. Então, a criança, por exemplo, quando a gente estava conversando, a Malu pegou, botou a cadeira para subir e pegar o que ela queria. Sim. Eu disse, perfeito. A gente fica assustado, né? Eu só Meu fico olhando de Deus, longe. tá Eu fico cuidando, mas eu deixo ela... Mas ela sinalizou ali para mim o quê? Eita, já avancei. Já saí do sensório motor, já fui para o pré-operatório. Já fiz uma ação terciária nesse sentido. Caramba! De planejar. Ela planejou, olha, eu sou pequena, não consigo alcançar ali no alto, mas eu consigo pegar uma cadeira, colocar e subir. Isso é genial. Então, assim, pede, Ju, meu Deus. a gente fica com o coração na mão, mas a gente tem que olhar, mas também deixar a criança explorar, porque é esse sentido, exploratório. Então, no pré-operatório, a criança já começa a vir a questão simbólica do imaginado, brincar. Eu pego aqui um copo, pego, sei lá, uma caixinha de fósforo e fico ali, ó, brincando como se fosse um carrinho, brincando como se fosse uma boneca. Então, eu já passo a fazer isso. Então, você começa a olhar, minha criança já tá fazendo isso? Não tá fazendo? Então, se não estiver fazendo, só vai acumular atrasos. E a gente tem que estar atento a isso. Nossa, é muito importante. A criança, eu quero que ela aprenda a ler e escrever, mas tem atrasos antes. E a gente precisa. E a gente passou por um período de pandemia, a gente passou por um período que as crianças ficaram mais enclausuradas, então a gente tem que estar atento a isso. Eu tive uma amiga no Rio que a filha dela não falava de tanta máscara. Olha isso, cara. Porque ela não olhava. Não olhava. Gente. E aí a fono disse, isso aqui é por causa das máscaras. Foi um efeito, assim, muito negativo nessa área da linguagem. E existe toda uma relação. Motor, linguagem, aprendizagem. E me diz uma coisa, Ju. Tem como a pessoa... Porque é muito difícil de falar sobre esse negócio de autismo, né? Sim. Não, eu vi a criança caminhando de ponta de pé. Ela é autista. Não, peraí, não é assim também, né? Não. Porque, né? Mas tem como... Porque todo mundo fala, não se fecha diagnóstico com essa idade, né? Aí a gente vê por aí e olha e fala, meu Deus, mas e aí? Como que tu ajuda uma pessoa dessas? Ou como que a mãe mesmo procura ajuda, se ajuda? Como faz isso, gente? Por exemplo, tá bom, não tem diagnóstico, mas você vê alguns atrasos, procura intervenção. Sim. A intervenção precoce é a melhor coisa Eu que concordo. tem. Eu sou super Não a favor tem diagnóstico. Gente, não se prenda diagnóstico. Se prenda que, se ele não venceu aquele marco na época esperada, corra. Corra atrás, não espere. Porque quem vai sofrer é a criança. É a criança. E a gente sabe que esse meio social, por exemplo, a criança já não está no ritmo de conversar com as outras. Por exemplo, a idade dos nossos filhos, 2 e 3 anos. Né? 2, 3 e 4. Eles ficam conversando. Então ali fica conversando, fica interagindo. E a criança não tem esse vocabulário. Ela vai, infelizmente, ser excluída nesse processo. Ela mesmo que vai se auto-retirar. Ela vai se retirar, ou senão as próprias criancinhas. Tem criança que vai puxar, mas não tem como, eles não têm esse desenvolvimento, lógico. O adulto tem que estar atento para poder puxar e fazer essa integração, essa socialização nela. Isso. Mas quem vai sofrer é o seu filho. É o seu filho, então, é interessante a gente procurar uma intervenção precoce. Eu sou a favor demais. Seja fono, se seu pediatra está sendo acompanhado por um pediatra, procure, questione. Se ele falou, vamos esperar. Desculpa, não espera. Porque é a vida do seu filho. Eu não esperei no meu. Eu já procurei. Quando eu fui ver que quando a Malu, ela tinha refluxo severo, nasceu com refluxo severo. Não era, fomos procurar na época que ela nasceu, não era intervenção cirúrgica e também o remédio não deu certo. Ela ficava mais agitada, não dormia. Aí o médico disse, você não vai dormir até os 6 meses, porque ela era vômito mesmo, sabe? Aí ela tomava um peito e também tomava um leite anti-refluxo, né? Sim. E foi bem difícil. E aí, o que eu fazia, né? A Malu, se botasse no chão pra ela brincar,
ela brincava. Por mais que eu ficasse 1 hora ali pra ela rotar e tal, mas era vômito, vômito. Aí, Ju, o que que eu fazia? Eu limpava e eu deixava ela vomitar, algum nutriente ia. Pra glória de Deus, Sim. orava, né? Que esses nutrientes entrem no corpo dela, que ela não Amém, eu vomite, creio. né? E deu certo. Porque eu entendia que eu não podia deixar só ela numa posição, né? Eu Sim, pensava assim, já é uma fisioterapia aí, né? Pra dar uma. sim, Como fala, meu Deus? O estômago dela, sim. o abdômen, né? Pra dar uma fortalecida. E precisa. Exatamente. Gente, se você deixasse ela só em uma posição Isso, só, você inibir ganhos motores isso. que são imprescindíveis É. para todo o processo Porque era dela. botar ela no chão, botar ela pra rolar, era vômito, sai. Vamos limpar e vamos embora. Vai ser assim mesmo. Isso. Olha, eu E já tô bem precisa ser. nordestina aqui, ó. Vamos embora. Vamos embora. E aí era no meio assim, Ju, era o dia todo limpando e o dia todo ali. Daí levava pro parque, todo mundo dizia, nossa, anda com uma mala, né? E era um monte de roupa. Mas eu preferia assim do que deixar ela não fazer as coisas, Sim, né? Só porque tava vomitando, paciência. pois é. E tá aí ela hoje, graças a Deus, tudo bem, já passou a fase. Amém. São questões fisiológicas Foi. que a gente precisa estar atento, mas não precisa inibir outros ganhos. Exatamente, não pode Isso inibir. é É isso que eu pensava, eu não posso inibir. E também, falando desses, para fechar essa parte do mar. dos marcos, o desfraude. Todo mundo me pergunta. Eu nem gosto de falar muito, porque parece que eu não quero botar a Malu como um troféu. Não, eu não quero. Acho que cada criança tem o seu Sim, tempo. Que todo mundo fala, nossa, mas a Malu já desfraudou? Gente, não é já, ela desfraudou, né? sim. Cada criança tem o seu tempo. E eu alego muito esse desfraude, Ju, ao fato de eu não. Muito embora eu seja ansiosa, agitada, eu não tenho essa agitação na Malu nos marcos dela. Não tenho. Quando eu percebi que, tipo assim, ela começou, ai, tá muito calor, tira essa fralda. Aí eu logo comprei uma privadinha, e aí, bem bonitinha a privadinha, e eu disse, olha, agora a gente pode fazer xixi juntas. É. E ali foi, logo que eu voltei de Floripa, ano passado, ela tinha ali, ela já tinha feito, não foi um pouco antes até dos 2 anos, 1 ano e meio, por aí. E aí, agora só tenho que desfraldar à noite. Sim, Que aí é eu que não quero acordar de madrugada. acontece, eu entendo, eu compartilho. Mas fala pra gente, Ju, como é que é isso? Como é que tu, né, entende sobre isso? Você trouxe a questão do pareamento aqui, né? Você disse, Uhum. olha, vamos fazer xixi juntas. Então, realmente, existe uma privadinha do tamanho dela, como também Isso, pode utilizar um adaptador. isso. Nesse processo da própria privada, existe uma escadinha que você coloca, ou Aham. só o assento. E assim, trazer essa questão de igualdade do filho, ou da filha poder ver você, que também você vai no banheiro, você vai, dá chá o xixi, dá chá o cocô. Então, a gente vai fazendo essa transição de forma leve. Se não existe uma Isso. questão fisiológica que impeça, É. ok, eu acho que é natural a gente fazer esse processo. E a questão do Porque às vezes eu xixi vejo, noturno, né? às vezes eu vejo assim, Ju, que tem gente que me fala, mas a Malu desfraldou o xixi, o cocô. Aí eu que fico, mas não é não, gente, não é. É Aí eu porque percebi que tem crianças que não, né? Ou é só o não, xixi, que ou é ou só o só o cocô. cocô. Então, como houve essa questão já de direcionamento seu, Aham. de tudo para a privadinha, então ela já entendeu que tudo ali ela faz. Isso, Já tem criança que passa por isso. Mas também é toda uma questão de como os pais vão se posicionar, de entendi. colocar e direcionar a criança. Porque tem algumas crianças que se sentem confortáveis em fazer cocô, porque já costumam fazer em pé. É Tem isso. verdade. A esforço que ela faz. E o xixi da noite, a gente pode direcionar de que forma? A rotinazinha. A rotina de fazer xixi antes de dormir, de você botar a fralda, mas já observar que ela não vai gerir tanto líquido antes de dormir, faz o xixi na privadinha, verifica se não tem mais nada, quando for dormir, bota a fraldinha, percebeu que tá seco, deixa algumas noites de calcinha e você já vai direcionando. Tem que E vai vencer essa sempre etapa. reforçar. Que legal! Você conseguiu! Ou de 3 horas da manhã você acordar e levar ela para ver se tem. Aí o nosso receio é, será que a criança vai acordar e não vai dormir mais? E por isso que eu É ainda não todo um venci. E ela processo. ainda não consegui abortar a mamadeira de madrugada, né? Aí ela acorda de madrugada, tem até um horário que ela É a acorda. questão, eita, é uma questão de associação do sono. Exatamente.
que pode ser Que cortada. pode ser cortada. Deixa eu dizer, a partir de 1 ano já pode ser cortada. A garota vai fazer 3 anos, gente. Você pode. Ela vai realmente chorar. De que forma você pode fazer? Pode fazer de forma respeitosa. E diminuindo os ml. Por exemplo, ela toma 120. Não é fome. Aí você bota 90 na outra semana você faz isso. Eu já percebi que sobrou. E até chegar a 30. Boa ideia. Uhum. E chegar a 30 e depois não tem mais nada. Ela Acabou. vai chorar, você bota ali pra ela dormir. E depois, pronto, vence primeiro essa etapa Sim. do mamar, do gagal, de madrugada. E depois você vê a questão do xixi. Já aconteceu agora, ela mama. E aí ela... Gases! Muito engraçada. Eu disse, mamar, você tem que parar de mamar. Sim, sim. E assim, tudo isso é importante. E outra coisa que às vezes os pais anseiam mesmo, só pra a gente trazer, além do desfraude, pelo menos no consultório eu sinto isso, a questão dos aprendizados. Sim. E esses aprendizados, como eu digo, depende se a criança tem um transtorno, se tem só TEA, se tem TEA e TDAH, se tem TEA, TDAH e apraxia. Então, tem essa questão do ritmo de aprendizagem, mas a gente tem que observar esse marco, mas também a gente não pode forçar que a criança aprenda algo que tem lacunas dentro. Então, tudo isso a gente tem que estar atento a esse processo. Principalmente, muita ansiedade com a questão da aquisição da leitura e da escrita, sendo que a criança ainda não atingiu pré-requisitos motores para isso. Mas é isso, porque assim, se a gente aprofundar aqui, a gente vai passar horas e horas conversando sobre isso. Para fechar, então, essa madrugada, eu acordei de madrugada pra fazer uma madela, e aí eu tava rolando no Instagram, né? Que isso é bem importante, mães, né? Sim. Pra gente não se comparar. A comparação, ela é terrível. Aí, o que eu vi? Eu vi que a Malu tinha feito um trabalhinho. E aí, a Malu é muito voltada à música. Muito, Sim. muito, muito. E a coisas assim ao ar livre. O equilíbrio dela é muito interessante. Ela pula, assim, de lugares, Sim. assim, altos. Sabe cair, Isso é sabe? importante. Porque o jeito que ela pula, minha filha, se ela cair, ela vai quebrar. Vai se quebrar. E aí, isso eu percebo que ela tira a onda dela, né? Ela faz direitinho. Mas a mamãe aqui é do campo das artes, né? Do Sim. desenho, né? E aí, eu fui fazer a tarefa com ela e percebi que ela sabe tudo lá, o que ela tem que saber lá. Sim. Só que na hora de fazer o desenho, o traçado, né? Eu percebi que eu tenho que trabalhar mais isso com ela em casa. E aí, eu fui olhar, né, nos Instagrams da vida. E aí, eu disse, gente, o menino tem a mesma idade dela e o traçado dele é muito diferente. Muito interessante, muito mais redondo, muito mais, né? Sim. Aí eu disse, caramba! Mas é aquilo, nisso encaixa o tempo dela, será? Sim, até porque ela tem 2 aninhos. E também tem a questão do estímulo. Vou dar um exemplo. Exatamente. Vou falar do próprio Benício. Ele já é mais voltado para isso. Por Para as quê? artes. Para as artes, porque a mãe, né? A mãe. Não ajuda, né? Toda hora. Então, assim, eu tenho esse gosto. Então, desde os 9 meses, eu fazia a questão que a pediatra disse, Juliana, ele tem que fazer transferência de feijão de um lado para o outro. Um ano ele já pega uma cartolina, compre, faz movimentos circulares, depois triângulo, formas geométricas. E eu fui fazendo. Eu fiz o passo a passo e antes, acho que dos 2 anos, já estava fazendo uma pega bem bonitinha, bem refinada. E hoje em dia, ele tem total paciência. Eu até postei nos stories um dia desse, onde ele estava pintando. E algumas pessoas me questionaram, Juliana, ele estava pintando a sorte que eu gravei o vídeo, gente. Porque senão o povo vai dizer assim, é a mãe que tá inventando. E ele pintou direitinho, né? E ele pintou direitinho. Eu só fiz o desenho, que era ele sentado, ficou perfeito, lendo gente. a Bíblia. E o que acontece? Nesse desenho, eu sempre orientava o quê pra ele? Olha, é só uma batidinha. Quando o pincel é maior, a gente faz assim, ó. Que era a grama. Quando a gente for aqui, a gente vai fazer assim. Então, assim, tudo isso trabalha a questão de atenção, de concentração, foco. E, assim, essa questão do movimento de um desenho mais coordenado, a gente pode estimular esses pré-requisitos. Lembra quando a gente recebia essa atividade de rasgar papel, fazer bolinha? É essencial também para essa motricidade fina. O que eu percebo da Malu? Várias vezes já aconteceu, tipo, de pegar aquela panela de escorrer macarrão. Sim.
vários buraquinhos. Ela adorava botar o macarrão Perfeito. bem paciente, bem paciente. Vamos no supermercado. Daqui a pouco tava a Malu lá escolhendo mais uma escova de dente. Aí ela tirava tudo e colocava uma por uma. Sim. Aí eu fico olhando, gente, como é que pode, né? Aí ela tem um momento dela da paciência. Mas pro desenho, ela quer fazer logo. Ela quer fazer logo. Pra brincar ou pra ver Porque é mais alguma coisa. interessante. Mais interessante, Aí né, a gente Ju? pode utilizar a questão dos reforçadores. Isso, é aí que eu queria chegar. Tem um reforçador positivo. Na psicologia comportamental, fala muito a questão do reforçador positivo e o reforçador negativo. O positivo é para que a gente imite aquele comportamento desejável. Sim. Por exemplo, a criança soube esperar. Isso. Ai, que legal, eu fico muito feliz que você conseguiu esperar. Então, a gente fala olhando para a criança, né? Ai, que positivo. E a gente pode fazer o quê? Dar um abraço, dar um sorriso. Bate aqui, toca aqui. Ou também a gente pode fazer um adesivozinho, ou aquele carimbo. Ai, que você é nota 10. E assim, a gente pode estar utilizando. Eu não sei se sua filha está trazendo muito isso. Aí ele faz muito bem, mamãe. Você é nota 10. Repete para mim. Então ele tá fazendo muito isso. Ou ela fala assim, ó. Sei lá, fala uma palavra. Pode sim. Daí ela fica assim, ó, pra mim. Mamãe, repete comigo. Pode. Não é o contrário, não. Aí eu, pode. Dela, isso, mamãe, vai. Daí eu disse, gente, que engraçado. Que lindo, né? É o processo de aprendizagem. É o imitar, né? O ser os nossos professores que ele querem ser. Lindo. Então, o reforçador positivo seria isso. A gente emitir para que aquele comportamento se repita. Até a gente. Quando a gente é reforçado, quando digo assim, você é linda, você é maravilhosa, você vai entender o quê? A se arrumar, a continuar falando. Algo assim. Eu vou tirar por ontem, na igreja. A gente tava falando sobre a criação, sobre Adão, e uma das mães fez assim, para Benício. Ai, que lindo, ele sabe de tudo. Ele continuou falando, olhando para ela, para continuar recebendo elogio, gente. Olha! É a questão do reforçamento positivo. Eu vou falar agora sobre reforçamento. Reforçamento não, o reforço negativo. Então, o que acontece? Reforço negativo é quando eu quero retirar algo que não seja tão agradável para a criança. Por exemplo, utilizei também um dia desse. Meu filho queria não jantar no restaurante. Queria ir direto pro brinquedo. O que eu fiz? Eu disse, filho, você termina de comer e depois você vai brincar. Então, eu fiz com que ele, primeiro, condicionei que ele comesse tudo. Ou, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte. Olha, vamos guardar os brinquedos? Você guarda os brinquedos e a mamãe guarda os livros. Então, eu retiro uma tarefa que ele tinha que fazer. Teria que fazer 2. Então, eu já retiro uma. Olha, você vai fazer e dou o reforço, né? Ai, que legal, que maravilhoso, muito bem. Acho que é importante, a gente precisa. Nós adultos gostamos, imagina eles. A gente amam. Utiliza muito. Eu estava conversando com uma amiga, Raquel, um beijo, Raquel, que também trabalha na tua área, maravilhosa. E aí, a Raquel sempre fala pra mim, Simone, despertador de relógio. Sim. Você sempre fala, olha, agora a gente tá fazendo tal coisa, mas daqui tanto tempo a gente vai fazer, vai tomar banho. A gente chama isso de previsibilidade. Isso, essa é a palavra, previsibilidade. Fala aí pra gente, mas antes, só deixa eu atrapalhar um pouco aqui, não pode. Gente, olha só, o tempo passa voando. Bora falar dos nossos patrocinadores queridos. Vamos falar do Matuto Teimoso? Matuto Teimoso. Sou um Matuto Teimoso. Como cantora, né? Eu sou ótima apresentadora. Gente, esse restaurante maravilhoso que fica ali na orla de Tambaú, ali no Busto. Maravilhoso, gostoso, culinária nordestina. Você entra lá nesse restaurante e você fala, nossa, que delícia, eu estou no Nordeste de verdade. Comida, deliciosa, ambiente acolhedor e familiar. Você não pode deixar de visitar o Matuto Teimoso. E também temos o Grupo Projota, que está chegando aqui em João Pessoa, uma empresa de segurança, que eles têm o foco em facilities. Simone, o que é facilities? Sabe lá no seu condomínio que tem a galera da segurança, tem a galera que limpa, tem a galera que faz as coisas no teu condomínio? Chama facilities. E o Grupo Projota está chegando aqui em João Pessoa para ajudar no seu condomínio. Tá com problema no condomínio? Chama o Grupo Projota. Todas essas pessoas que eu estou conversando aqui, o @ do Instagram está aqui na descrição. E também temos o Reubot. O que é o Reubot? É um contraturno escolar. Lá, minha filha estuda no Colégio Batista. Ela estuda de manhã.
Aí, às vezes, eu preciso dar uma saidinha. E eu não tenho babá, nós aqui não temos família aqui em João Pessoa. Aí a gente liga lá para a tia Nath e tia Bianca e leva elas no Viewbot. Lá elas vão passar uma série de atividades. Não tem televisão, tem bastante livros, muitas atividades interessantes que fazem lá o desenvolvimento da criança, como a Ju falou. E é um ambiente bem legal, acolhedor e cristão. Por isso que o nome é Viewbot. Dá uma olhadinha aí no Google, o que significa. E também temos aqui o nosso sorriso nota 10. Cadê? Aqui, meu Deus, quase que eu derrubo. Doutora Renata é uma dentista do sul do Brasil e ela fez esse livro maravilhoso, 10 passos para um sorriso nota 10. Olha só, deixa eu ver. Aqui, ó, 10 passos para um sorriso nota 10. E é um livro com 6 passos que o filho dela, o João, e ele ensina todas as crianças a como ter um sorriso nota 10. Fizemos até uma música. Eu vou mandar para vocês a música. Eu vou colocar lá no Instagram. Me segue. Simone Fala, que eu vou disponibilizar a música que a gente fez. Muito legal. Então, Ju, quero que você fale mais sobre o teu espaço. Sabia que a Ju tem uma clínica, isso? Isso. Conta pra gente. Então, o nome da clínica se chama Neuronexo. Aqui, Ju. Vai, volta. Esqueci. Vai. O nome da clínica se chama Neuronexo. É uma clínica de desenvolvimento humano, onde a gente abarca um público que tem autismo, mas também é um público que tem a dificuldade na aprendizagem. Juliana, você atende crianças de 2 a 3 anos? Que é uma das grandes questões. Sim, a gente faz esse estímulo precoce. Alguns pais chegam até a gente e dizem assim, tia Ju, eu tô vendo que meu filho não sabe ainda isso. Então, a partir da anamnese que a gente faz com os pais, a gente passa a descobrir, né, certas coisas que estão influenciando, talvez, essa questão da aprendizagem dele. Então, antes que chegue o infantil 5 e, de repente, você diga aquele boom, a minha criança não sabe ler e escrever, então, a gente já vai olhando, tendo esse olhar. Eu utilizo um método das boquinhas que eu amo. Método das boquinhas. Que é o método fonoarticulatório. É um método criado por Renata Giardini. Ela tá lá no Rio de Janeiro. E, assim, eu sou apaixonada pelo método, por ela, pela equipe dela. Eu fiz parte da formação de multiplicadoras. Olha que chique. Foi muito bacana. A gente fez um curso de 6 meses. Eu aprendi muito. Fora o tempo que eu passei lá como multiplicadora, né? A gente dava cursos. Eu tive que me ausentar por conta da maternidade. Então, a gente vai mudando a prioridade em 2019. Gente, eu não acredito que Faz você um tempinho. foi lá. Eu estava lá, será? Com certeza, e eu não te conheci, Ju. Eu morava lá nessa época, com certeza. Meu Deus. Caramba. Sobre isso, assim, para as crianças, eu digo pelas crianças pequenas, né? É importante a gente apresentar o nome da letra, sim, mas também que essa letra tem um som. Por quê? Porque na hora que a gente for escrever, a gente não escreve o nome de letra. Não, a gente escreve o som. É verdade. E a gente dificulta esse processo de escrita. Isso. Ó. Só que a gente não fala pausado assim, obviamente, mas cada nome, cada letra tem o seu som. E a gente precisa que a criança aprenda, por exemplo, a palavra dedo. O que é que acontece? A letra D já tem um E. Então, muitas crianças vão escrever o quê? D, D, O. Aí vem aqueles erros de escrita. Ah, você não sabe, apaga a borracha. E depende de que método você use, de vez de você facilitar o processo de aprendizagem da criança, você dificulta. Tô chocada, que interessante. Isso mesmo. Então, é um método que trabalha tanto a questão visual, que a criança vai ver a boquinha, como também vai trabalhar a questão auditiva, tátil, sinestésica, ela vai fazer um movimento. Então, hoje eu preciso só mostrar para o meu filho, que tem 3 anos, só assim. Ele já sabe que é o A. Se eu fizer, ele já sabe que é o I. Gente, mas é muito precoce. Não, gente, a gente só tá apresentando para ele. Eu não tô obrigando ele a aprender a grafia. Hoje, lógico, eu devo também a escola. Eles aprendem tudo nessa idade. Isso. Agora que eles estão tendo aula de inglês, eu fico chocada com a Malu. Ela chega, mamãe, olha um morango, um strawberry. Deu, hã? Ou se não, eyes, nose,
Ou se não, fica hora. perguntando, mamãe, o que é isso em inglês? Aí eu disse, meu Deus, eu vou ter que voltar ao inglês. Como é que fala gato em... Ela foi chamar um gato, tem um gato lá na frente da minha casa do vizinho. Mamãe, como é mesmo gato em inglês? Ah, não, é cat. Deu sobre isso. Então, assim, chocada. é um cérebro, mais uma vez eu vou bater em cima, que tá ali fervendo. Ele tá aprendendo. Eles então, querem que a aprender gente, tudo, toda hora. Então, o que a gente for colocar para ele vai ter como verdade. Então, também é importante a gente valorizar, dizer que eles são bons, que eles são inteligentes, que eles são capazes, que eles vão conseguir fazer. Então, isso é muito importante. Então, esse método dá É autoconfiança, verdade. dá engajamento, dá motivação. A criança se motiva a A aprender. fazer. Ai, Ju, A deixa eu fazer. levar. Vamos gravar um vídeo da Sim. Malu e do Benício? Eu acho perfeito isso. Ó, Vamos segue ver. lá o Instagram. Simone Fala. E o Instagram lá da clínica qual é? Isso. Neuronexo Kids. Neuronexo Kids. Isso mesmo. Anota aí que a gente vai fazer um vídeo, vai deixar nos destaques. Vai estar lá no Rios, né? Isso. Pra gente ver essas crianças, como é que elas se comportam. Brincando, nada Não, obrigatório, nada. né? Tem que ser algo que seja prazeroso. Pra Eu acho que a eles. aprendizagem envolve o sistema límbico. Então, quando a gente envolve o sistema límbico, a gente faz com que a criança retenha. Isso. Ativa a janelinha da atenção, abriu, ela fica engajada e a gente consegue produzir e evocar essa informação da Isso. memória dela de forma mais plena possível, fácil, Isso. sem essa cobrança. Então, eu acho importante também a gente estar num colégio onde estimula muito esse método Muito. fônico, né? Eu trabalho no método das boquinhas, vou estar indo lá para poder apresentar isso. Ah, lá no colégio Uhum. das crianças? Ah, Então, o que é que legal. acontece? É importante ela ser estimulada com o som, Sim. porque vai minimizar os erros de escrita. Sim. Então, a gente vai mostrar esse momento com eles dois, com o Malu e o Benício, mostrando de forma como é legal. A gente pode fazer caça o tesouro, a gente mostra lá o banner da boca e eles vão ter que caçar frutas, objetos dentro da sala com aquele som. Olha que interessante. Então, a gente trabalha a questão da literação da criança e de forma como também detetive. Eu também já trabalhei muito assim. Desligo, ou se não boto uma luz baixa e eles com lanterna procurando as imagens. Olha que legal. Gente, um barato, até eu quero. Fiz muito isso. Então, assim, a gente vai promover uma aprendizagem com a criança sem se sentir obrigada. Porque quando ela se sente obrigada, a gente faz o quê? Adulto. A gente evita, né? A gente, sei lá, vai, sai, toma água. E criança não. Criança é mais assim, ai, não quero. Então, por quê? Ela não está na maturação. Por isso que também Ai, é gente, agora me importante. passou uma coisa pela cabeça aqui. É meio pesado, mas é real. Olha quantas coisas... se a gente tivesse, as pessoas tivessem mais acesso às neuropsicopedagogas, se fosse mais fácil, olha quantos problemas a gente evitaria, né? Demais. Quantas pessoas que crescem assoberbadas, com problemas que às vezes ela não tem problema na cabeça, mas ela tem problema no sentimento dela, porque ela não teve um bom aprendizado, porque ela foi humilhada na aprendizagem, né? Olha quantos problemas a gente evitaria, né, Ju? E nomes, né, que acabam rotulando as crianças. Rotulando. Que é importante a gente não rotular. Porque assim, se eu não tô motivada, tem uma criança que não tá motivada, ela pode ser inteligente o que for, mas ela não vai conseguir aprender. Não vai conseguir aprender. Então, se eu não tô motivada, eu não abro a janela da atenção. Se eu não abro a janela da atenção, eu não consigo memorizar. E se eu não memorizo, ou eu memorizo de forma fragmentada, o que acontece? Na hora de eu solicitar essa evocação dessa informação, a criança não vai evocar, ou vai dizer, deu branco, ou esqueci. Existe também essa questão emocional. Está muito interligada à emoção, cognitiva e aprendizagem. Caramba. O respeito, né? O respeito à criança, né? Não é bobagem, é real, né? E tem criança, assim, que me mata. É uma fala até polêmica que eu escuto às vezes quando eu vou fazer visita à escola. A criança tem que se adaptar à escola. Eita! É uma fala polêmica. Então, assim, gente, a gente que tem que modificar nosso currículo. Nós somos adultos, nós temos que elaborar aulas prazerosas, aulas que ativem esses neurônios, aula que deixe eles assim, É desafiador mesmo, né? Muito. E assim, a inclusão é para todos. Para todos. Não é porque eu tenho um diagnóstico, não. A turma é diversificada. Então, assim, tem aquele aluno que vai passar mais tempo e tem aquele aluno que não. Então, o que é que você faz? Muitas vezes, o que é que eu faço? Quero ganhar a atenção da criança. Pego uma caixa mágica. O que será que tem aqui? Então, a criança vai ficar ali indo o tempo todo para querer saber.
E eu vou ganhar a atenção da criança, mostrando elementos diferentes, porque ela vai saber o que tem. A criança está mais inquieta, precisa, sei lá, algo para manusear, já vou entregando, sei lá, uma massinha na mão dela, enquanto eu tô lá explicando algo para ela. Existe toda uma cadeia de aprendizagem. Eu preciso ativar essa atenção, essa motivação, esse engajamento para que ela esteja reproduzindo algo mais na frente. Então, eu só vou lá, ensinar ela sem ela estar engajada e depois solicitar. Agora você vai ter que escrever isso, agora você tem que fazer isso. Não flui. Gente, eu tô aqui, ó, assim, ó, quero ser essa criança. Minha criança interior quer estudar de novo. Nossa, Ju, eu adorei. Fluiu, bom. né? Tipo assim, fluiu. O podcast foi maravilhoso. Já tinha vindo em algum podcast? Não, a primeira vez, gente. Mentira, Ju, parece que você tava aqui tirando de letra. Super à vontade, né? Super à vontade. Acho que era você. Amiga. Muito obrigada. Tenho certeza Obrigada que tá a você. muito rico esse podcast. Tá muito. Olha, quem não assistir, pelo amor de Deus, compartilhem com todo mundo. Tá muito interessante. A Ju entregou ouro aqui pra gente. Foi isso. Obrigada, amiga. Obrigada a você. Obrigada de verdade. Ó, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo. E até o próximo. Até. Vem pra cá trazer novidades. Sim. Promete? Prometo. Então tá bom. Te espero, Ju. Tá. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Compartilha com todo mundo. Fica com Deus. Até o próximo.